Neste vídeo de revisão para a prova intermediária 1 do Mackenzie, nós vamos rever os exercícios e casos de IPI e ICMS que vimos até a aula 6. Vamos para alguns exercícios práticos resolvidos. O estabelecimento industrial ou equiparado industrial pode efetuar o crédito de IPI nas aquisições feitas de comerciantes varejistas? Por quê? Como vimos, não é possível, pelo motivo de que eles não são contribuintes do IPI e não há nenhuma previsão legal, ok? Um estabelecimento é considerado equiparado a industrial quando, como vimos, dentre as hipóteses apresentadas, a única que equivale a uma hipótese em que o estabelecimento é considerado equiparado a industrial pela legislação é quando ele comercializa mercadorias importadas diretamente do exterior, ok? As outras alternativas, elas não são hipóteses de equiparação à industrialização. Uma empresa que tem como atividade a comercialização de produtos industrializados, por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, mediante a remessa por ela efetuada dos insumos, por exemplo, matérias-primas, produtos intermediários, embalagem, é considerada industrial ou equiparada a industrial? Como vimos, o artigo 9º do regulamento do IPI, ele determina que esses estabelecimentos que comercializam produtos industrializados por outro estabelecimento ou da mesma empresa ou de terceiro, ou seja, ele efetuou a operação de industrialização, por conta e ordem de terceiros, remetendo matéria-prima, produto intermediário e embalagem, e recebendo então o produto final, eles são considerados como equiparados à indústria, equiparados à industrial. Quais dessas 5 situações, caracterizam industrialização? Como vimos, todas essas operações aqui caracterizam industrialização. Por exemplo, exercida sobre matérias-primas resulte na obtenção de espécie nova, transformação, modifique, altere o funcionamento, acabamento ou aparência do produto, se trata do beneficiamento, consista na reunião de produtos, peças ou partes de que resulte um novo produto, ok? Trata-se da montagem, altere a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, então o acondicionamento também, e exercida sobre produto usado, deteriorado ou inutilizado, restaure o produto para utilização, a chamada renovação, todas operações de industrialização. Um estabelecimento importou mercadorias no valor de 12 mil, nesse valor já incluso o IPI de 20%. Vamos desconsiderar a incidência de ICMS. Considerando que o preço de venda é obtido com uma margem de lucro de 50% sobre o preço de custo, a pergunta é: qual o valor total da nota fiscal de venda? Vamos entender a solução. Bom, a importação, teve um valor total, já somando o IPI, de 12 mil. Então, basta uma regra de 3, onde X é o valor da mercadoria, e o IPI é 0,2x. Ao resolver igual a 12 mil, ao isolar a variável X, descobriremos então que o valor da mercadoria sem o IPI é de 10 mil, e o valor do IPI foi de 2 mil. Veremos então que essa empresa irá revender, o produto por 1,5 vezes o preço de 10 mil. Então, ela revenderá por 15 mil. Então, como que será a nota fiscal de venda? O valor do produto, 15 mil, o IPI, que é por fora, 20% desses 15 mil, ou seja, mais 3 mil. Então, a resposta final é que o valor total da nota fiscal será de 18 mil. Um estabelecimento equiparado a industrial vende uma quantia de mercadorias por 10 mil, mais o IPI, que está por fora, de 30%. Nessa operação existe 18% de ICMS aqui por dentro. Nessa nota fiscal ainda é cobrado R$500 de frete, e é dado um desconto comercial de 500, Informar então o total da nota fiscal e o valor do IPI destacado. Vamos então
ver a solução, ok? Lembrando, então, que os R$ 500 do desconto, ele pode ser tirado tanto da base do IPI quanto da base do ICMS. E o frete, ele teria que ser adicionado tanto na base do IPI quanto na base do ICMS, tá? Em relação ao ICMS, né? Então, a base de cálculo seria os próprios 10 mil, né? Porque você teria que adicionar os 500 de frete e subtrair os 500 do desconto. Então, você tem R$ 1.800 de ICMS que já está por dentro, já está dentro dos 10 mil. E em relação ao IPI? Em relação ao IPI, né, a gente parte daqueles 10 mil, né, que tem lá dentro o ICMS, adiciona 500 do frete e subtrai 500 do desconto. Então, o IPI por fora, né, ele é 30% sobre esses 10 mil, né, porque o IPI não incide sobre o próprio IPI. 30% de 10 mil, 3 mil. Então, 3 mil é o valor do IPI e o valor total da nota é 10 mil, que é o valor do produto com ICMS, mais o IPI de 3 mil, mais 500 de frete, menos 500 de desconto. O valor total da nota, 13 mil. Em razão de alguns produtos ou mercadorias serem produtos de extrema necessidade, o Estado poderá reduzir a alíquota, facilitando o acesso ao produto. Como é conhecido esse princípio tributário aplicável ao IPI? Como vimos, né, esse enunciado traz o princípio tributário da seletividade, né, no IPI, onde os produtos supérfluos podem ter alíquotas maiores e os produtos considerados essenciais, né, devem ter uma alíquota menor. Vamos então comentar, né, esse estudo de casos de planejamento tributário de IPI que foi resolvido em grupo, né, na sala de aula, tá? Então, uma determinada indústria resolveu fazer uma integração vertical, ou seja, adquirir ações de uma outra pessoa jurídica, que é uma empresa atacadista, né, e que representa um grande distribuidor de seus produtos na região Nordeste. Após adquirir essa nova empresa, né, as empresas fazem novos acordos comerciais com o preço de venda dos produtos industrializados menores do que eram praticados antes, né? E esta prática era justamente um planejamento para diminuir o IPI da indústria, né? Então, a primeira questão era para considerar o diagrama do slide seguinte e mensurar o valor da economia fiscal por lote de mercadoria, ok? Esta é a figura a ser considerada na primeira pergunta, né? Onde antes, né, você tinha o distribuidor B, que era uma empresa independente, e depois o distribuidor B passou a ser uma empresa que é dos mesmos donos, dos mesmos sócios da empresa ABC, tá? E depois ela reduziu o preço de 100 mil para 80 mil. Pergunta B e C ainda. Esse planejamento tributário seria válido? Seria relevante saber se a indústria pratica um preço abaixo ou acima do preço corrente no atacado? Se a gente tiver informação de outros atacadistas? Imagine que o preço desse produto no mercado atacadista do remetente, considerando, né, outros atacadistas que existem no mercado, varie de 80 a 100 mil. E se não existir preço corrente no atacado, seria possível praticar um preço abaixo do custo? Por exemplo, seria possível, né, você vender abaixo do custo, imaginando que esse custo seja de 65 mil por lote? E a última pergunta, seria possível ainda realizar este planejamento tributário se esse atacadista ele for enquadrado como equiparado em industrial pelo regulamento do IPI, como é o caso, por exemplo, dos atacadistas de cosméticos? Bom, então, como vimos, né, na solução do estudo de caso, né, considerando lá o primeiro diagrama, né, houve uma redução então da base de cálculo de 100 mil para 80 mil, né, o que redundou numa redução de 4 mil, né, no valor do IPI. Esse era o planejamento tributário que estava sendo feito. E a B, né, ela menciona, né, a gente discutiu, né, em sala, que esse planejamento tributário ele seria válido, né, e seria relevante saber, seria válido dentro do contexto que foi dado, né? Se a gente tiver uma informação muito clara que existem outros concorrentes que fazem o preço entre 80 e 100 mil, né? Ou seja, existe outras empresas que fazem o preço de 80 mil, então seria defensável, tá, o planejamento tributário, tá? Porque 80 mil ainda
estaria dentro de uma faixa de preço que existe no mercado, tá? De qualquer forma, tá? A gente coloca, né, que embora aquele artigo lá que trata da base de cálculo mínima, né, em algumas situações ele trata de você utilizar no mínimo custo, mas não para essa situação específica, né? De qualquer forma, né, a gente entende, né, que seria bastante arriscado para a empresa adotar um preço menor do que o preço de custo de 60 mil, né, pois iria se correr o risco da Receita Federal interpretar isso como uma situação de fraude ou simulação, né, que na verdade você estaria passando o lucro para outra empresa, que seria a empresa atacadista, e praticando um preço que você não pratica com nenhum dos seus outros clientes, tá? E por fim, a gente mencionou que se a legislação fosse alterada e a Receita Federal passasse a colocar esse atacadista como equiparado a industrial, o que, que aconteceria? Esse planejamento tributário ele não poderia mais funcionar, né? Ele não teria nenhum efeito, porque daí o IPI passaria a ser cobrado nas vendas desse atacadista B para todos os varejistas, ok? Então, ainda que você diminuísse o preço da indústria para o atacado, você só postergaria o recolhimento do imposto para o momento seguinte, mas você não conseguiria diminuir a carga tributária, ok? Seguindo com mais alguns exercícios práticos, IPI contabilização. Uma determinada indústria realiza as seguintes operações: aquisição de insumos por 1.100, tá? Sendo que o ICMS de 12% e o IPI de 10% por fora, tá? Venda da mercadoria produzida, né, que utilizou integralmente esse insumo por 1.650. Esse seria o valor total da nota, ICMS 12%, né? Que é calculado por dentro, e IPI 10% por fora. Solução dessa situação, tá? Primeiramente, vamos observar que é uma indústria que adquire insumos para industrializar. Então, na base de cálculo do ICMS não terá o IPI, ok? A base de cálculo do ICMS não terá o IPI. Então, o que, que a gente tem que fazer nesse caso? A gente sabe que o valor total dessa aquisição de insumos é o valor total da nota 1.100 e lá tem 10% de IPI por fora. Então, a primeira coisa a fazer é descobrir a base de cálculo do IPI. Então, a gente sabe que a gente poderia fazer uma regra de 3, que 1 mais 10%, que é a alíquota do IPI, né? 1 mais 1,10x, né? Teria que ser igual a 1.100. Então, ao solucionar esse x, que seria a base de cálculo do IPI, a gente vai descobrir que a base de cálculo do IPI é 1.000. Como a base de cálculo do IPI é 1.000, então R$100 é IPI, ok? Dos outros 1.000 que sobrou, a gente tem, nesse exemplo, 12% de ICMS por dentro. Então, o ICMS é 120. A contabilização, como a gente viu, ela tem que ser feita líquida, né, dos impostos recuperáveis, de acordo com o próprio CPC 16. Então, ele, no momento da compra do insumo, ele credita bancos 1.100, debita IPI a recuperar 100, debita ICMS a recuperar no ativo de 120, e o valor residual, né, que é o estoque, né, é debitado, então, o estoque 880, tá? Em seguida, essa mercadoria ela vai ser vendida, né, e o valor total da nota é de 1.650 com 10% de IPI. A mesma lógica, né? Então, 1,10 vezes a base de cálculo do IPI, né, teria que ser, né, igual a 1.650. Ao a gente resolver essa equação, né, a gente vai chegar que a base de cálculo do IPI é, então, de 1.500, tá? Então, o IPI é 10% de 1.500, é 150. Os 1.500 é a base de cálculo do ICMS, que 12% vai dar um ICMS de 180, tá? Então, vamos registrar essa venda. A gente está recebendo 1.650 do valor total da nota. Debita bancos 1.650. Credita a receita de vendas, essa é uma forma de contabilizar o IPI, né? Já reconhecer a receita líquida. Credita a receita de vendas 1.500. Credita IPI a recolher 150, tá? E faz a baixa do CPV. Debita CPV 880, que era o estoque, né?
debita CPV 180 e credita estoque 880. E, por fim, reconhece o ICMS, debita ICMS sobre vendas na DRE e credita ICMS a pagar 180. Vale lembrar que existe também uma outra forma de contabilização no qual você reconhece a receita de vendas como 1.650. Se for essa a sua opção, daí você terá que lançar a despesa de IPI na DRE, ok? Aqui é como vai ficar a nosso balanço e a DRE. No balanço você vai ter um IPI a recuperar de 100 das suas compras e um IPI a recolher de 150. Então essa empresa vai recolher 50 de IPI. A DRE vai depender da forma que você contabilizou. Se você reconheceu a receita bruta de vendas como de 1.500, você só terá a despesa de ICMS de 180. Caso você tenha feito uma forma de contabilização, né, que também é bastante aceita, né, inclusive pelo manual da FIPECAF, se você contabilizou a receita bruta 1.650, então você teria que ter a subtração do IPI sobre vendas no valor de 150, ok? Aqui mostrando o lançamento contábil da compensação, né, transferindo o IPI para o IPI a recolher o valor de 100, né, transferindo esse crédito de IPI a recuperar. Então, vai remanescer 50 para ser recolhido pela DARF. Vamos lá, outro exercício de IPI que a gente deu. Uma indústria realiza uma venda de 85 unidades de produtos industrializados no estabelecimento, com o preço unitário de 500, tá? Esse preço sem o IPI ainda, né? Ele cobra do cliente o valor do frete, tá? Para entregar os produtos no valor de 250, a alíquota de IPI é 5% e a alíquota de ICMS é 18%. Sabe-se que o produto é destinado ao uso e consumo do destinatário, tá? Essa é uma informação importante. Assinalar a alternativa que corresponda tanto ao valor do ICMS e do IPI que tem que ser destacado na nota fiscal, ok? A alternativa correta é a letra A, mas vamos entender como que a gente calculou esses valores. Então, quando a mercadoria é destinada ao uso e consumo do destinatário, nesse caso a gente tem que lembrar que o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Então, vamos ver os cálculos, tá? Primeiramente, calculando o IPI, né? Se você multiplicar aquelas quantidades, né, que foram vendidas pelo preço, você vai ter que o valor dos produtos é 42.500. O frete é 250. Então, a base de cálculo total do IPI é 42.750, ok? 5% é a alíquota, o IPI é de 2.137,50. Em relação ao ICMS, a gente tem o valor do produto de 42.500, somando também o frete de 250, né? E daí falta somar só um elemento, que é o próprio IPI de 237,50, tá? Então, a base de cálculo do ICMS vai ficar em 44.887,50, que é aplicado a alíquota de 18%, será de 8.079,75, ok? Outro exercício que vimos, a indústria de motores JKL está sendo auditada, tá? E o auditor externo lá da Receita Federal, ele verificou o seguinte: situação 1, existem determinados insumos adquiridos pela empresa no período, valor total da nota de 120 mil, que constavam na nota fiscal de entrada com alíquota de IPI de 20%, ok? Entretanto, no entendimento do auditor da Receita Federal, após analisar a tabela da TIP, tá? Do IPI, deveria ter sido aplicado pelos fornecedores a alíquota de IPI de 10%, ok? Segunda situação identificada pelo auditor da Receita Federal, determinados produtos que foram vendidos, valor total da nota de 210 mil pela empresa naquele período, tinham na nota fiscal de saída alíquota de IPI de 5%, sendo que no entendimento do auditor, após analisar a tabela TIP, deveria ter sido aplicada pela empresa a alíquota de IPI de 10%, ok? Pergunta do exercício A: existe risco fiscal da empresa de motores ser autuada, então, pela Receita Federal? E B: se você responder afirmativamente que sim, informar o valor do imposto que, em tese, poderia ser exigido pela Receita Federal. Ok? Então, como vimos, na situação 1, a empresa auditada se creditou de 20 mil de IPI, sendo que só poderia se creditar de 10 mil, né? A alíquota de 10%.
Na situação 2, a empresa destacou apenas 10 mil de IPI, sendo que ela deveria ter destacado 20 mil, ok? Deveria ter usado a alíquota de 10%. Então, devem ser somadas as duas contingências fiscais de 10 mil mais 10 mil, totalizando, né, um risco fiscal, uma contingência fiscal de 20 mil reais. Seguindo, então, com um outro exercício. Um determinado consultor tributário procura a empresa industrial ABC Limitada oferecendo um levantamento de créditos fiscais de IPI. Ok? De acordo com esse consultor, o contribuinte teria direito de creditar-se do IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos, tá? Só que no regime de isenção, imunidade, não tributado, alíquota zero, a fim de que o benefício possa ser efetivamente refletido no preço final do produto. Pensem se essa tese ainda é válida, ok? Pois a pergunta do caso é justamente, considerando a atual interpretação do STF nesse tema, responda se esse tipo de planejamento tributário ainda seria possível. E no caso inverso, né, de você, numa outra situação, dessa indústria, se essa indústria produzir e dar saídas a produtos isentos, imunes e não tributados, então agora não é ela comprar produtos isentos, imunes e não tributados. A pergunta B é se ela produzir. Nesse caso da pergunta B, pode haver manutenção dos créditos fiscais de insumos tributados ou deve haver o estorno? Então, como vimos, né, em relação à pergunta A, né, em relação à aquisição de insumos, tá? O entendimento do STF é que a aquisição de matéria-prima ou insumo que não foi tributado, ou seja, que não tem o destaque do IPI na nota ou está sujeito à alíquota zero, tá? E que seja usado na industrialização de produtos tributados, ele não vai ensejar, tá, o direito do creditamento do IPI, ok? E em relação à situação B, né, no caso da indústria produzir da saída produtos isentos, imunes e não tributados, tá? Desde 1999, né, a Lei 9779, ela permite que, no caso do IPI, sejam mantidos, né, os créditos fiscais dos insumos, né, que foram usados para fabricar esses produtos isentos ou alíquota zero, ok? Vamos para outra situação que a gente viu em aula, né? Então, o exercício diz: uma determinada pessoa física se depara com a possibilidade de importar diretamente em seu nome um veículo de luxo, ok? Importando, então, diretamente no seu próprio nome um veículo de luxo, tá? O normal seria, né, essa pessoa adquirir o veículo na concessionária, mas ela pretende fazer uma importação direta no seu nome, ok? E a pergunta é se ainda seria sustentável uma tese jurídica, né, que vigorou durante alguns anos, de que nessa importação direta, por ser uma pessoa física não comerciante, né, consumidora final, se seria possível não haver a incidência do IPI, ok? E como vimos em aula, né, a jurisprudência ela mudou em 2016, né, embora antes desse período você encontre algumas decisões favoráveis, né, mas o STF ele firmou então o posicionamento claro já desde 2016 que incide, né, o IPI, né, inclusive na importação de bens para uso próprio. Então incide o IPI na importação de bens para uso próprio, como é o caso do veículo, tá? Para justamente preservar a neutralidade, né, e evitar qualquer prejuízo para a indústria nacional, ok? Então, vamos rememorar, né, os estudos de caso que os grupos desenvolveram numa das aulas de IPI, tá? Então, a indústria de estantes SA, ela realiza as seguintes operações, né? Aquisição de insumos que seria aço no valor de 100 mil, mais 5% de IPI por fora, tá? O valor total da nota é de 105 mil. Depois ele realiza a venda, né, das estantes de aço, que é o produto já industrializado, no valor de 200 mil, mais 10% de IPI por fora. Total da nota, 220 mil. Pergunta: qual o valor do IPI apurado, né, considerando só essas operações, valor de débito, crédito e IPI a recolher da empresa, e fazer a contabilização dessas operações, né, e não considerar a incidência do ICMS. Então, vamos entender a solução, tá? Então, na compra, tá, foi pago 105 mil. Então, creditou-se Caixa Banco 105 mil, debitou-se IPI a recuperar 5 mil e debitou o estoque de insumos 100 mil. Então,
o valor do IPI a recuperar na aquisição é de 5.000, ok? Na venda, né, debitou-se contas a receber 220 mil, creditou-se receita de vendas 220 mil e reconheceu-se a despesa, né, de IPI. Debitou-se despesa de IPI na DRE de 20 mil e creditou-se IPI a recolher de 20 mil. Então, a gente tem um IPI a recolher de 20 mil contra um IPI a recuperar de 5 mil. Então, quanto que vai ser recolhido? Será recolhido 15 mil. Debitou-se IPI a recolher 5 mil, creditou-se IPI a recuperar 15 mil e depois, né, sobrou o saldo de 15 mil a ser recolhido no DARF. Por fim, aqui a DRE simplificada nessa situação. Receita de vendas 220 mil, despesa do IPI 20 mil, receita líquida 200 mil, CPV, né, relacionado aos insumos 100 mil e o lucro bruto 100 mil, então. Vamos para mais um estudo de caso, né, de IPI, que foi analisado em sala. A indústria de refrigerantes XYZ adquire os seguintes insumos: água natural, né, da fonte que não foi tributada pelo IPI, e tem 18% de ICMS, valor total da nota 1.000. Ingredientes e xaropes tributados pelo IPI na alíquota de 30%, né, por fora, com 18% de ICMS, e aqui o valor total da nota 3.900. E embalagens tributadas pelo IPI, alíquota de 15%, 12% de ICMS e o valor total da nota 1.150. Essas foram as aquisições. E no final do período foi fabricado um lote de refrigerantes que foi vendido, tributado pelo IPI, com alíquota de 30%, né, por fora, e 18% de ICMS, tá? Com o valor da nota de 13 mil. A pergunta do caso era: qual o valor do débito e do crédito do IPI da empresa de refrigerantes, informar o valor do IPI a ser recolhido e demonstrar a contabilização dessas operações, inclusive com uma DRE simplificada, ok? Vamos para a solução. Nessa primeira parte, né, vamos analisar basicamente o IPI, ok? Então, a primeira aquisição, que foi a operação A, não foi tributada pelo IPI, então não gera crédito do IPI. A aquisição B, tá? A gente tem que aplicar, então, aquela fórmula, né? O valor total da nota é 3.900, a gente vai dividir por 1 mais a alíquota, né? Vai dividir por 1,3, vai descobrir que a base de cálculo do IPI é 3.000, ok? Então, 30% que é a alíquota, o valor do IPI que gera crédito é 900. A situação C, a gente vai dividir o valor total da nota de 1.150 por 1,15, por 1 mais a alíquota. Até vai chegar na base de cálculo de 1.000, então o valor do IPI que a gente vai se creditar é de 150, ok? E na venda, vamos ver quanto que vai incidir de IPI. Então, 13.000 dividido por 1,30, base de cálculo 10.000, 30% de IPI, o IPI que vai ser destacado na venda é de 3.000. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma conta de ativo, com certeza, de IPI a recuperar, que vai ter que aparecer um saldo de 1.050, e uma conta de IPI a recolher com um saldo de 3.000, ok? Vamos para os lançamentos contábeis. Vamos então ver a solução com a contabilização, tá? Então, a primeira compra foi creditado do banco os 1.000, né? Debitado ICMS a recuperar 180 e debitado estoque 820, tá? Na segunda compra, tá? Foi creditado bancos 1.150, debitado ICMS a recuperar 120 e IPI a recuperar 150, tá? E debitado estoques 880, tá? A terceira foi creditado bancos 3.900, debitado IPI a recuperar 900, debitado ICMS a recuperar 540 e debitado estoque 2.460, tá? E depois nós tivemos então a venda, tá? A venda final, né, dos produtos que foram elaborados. Então, debitou-se banco 13.000, creditou-se receita de vendas 10.000, creditou-se IPI a recolher 3.000, né? Essa seria uma forma de contabilização que o IPI não transitaria na DRE, tá? E depois debitou-se despesa de ICMS a pagar 1.800 e creditou-se ICMS a recolher 1.800, ok? E debitou-se CMV de 460 e
creditou-se estoque 460, que era o saldo de estoque que existia, ok? Agora veremos como ficou a DRE simplificada, tá? Então, se você fez da forma do slide anterior, a receita bruta ficou 10 mil, tá? E daí não teria despesa de IPI, né? Você teria só despesa de CMS 1.800, receita líquida 8.200, CPV de insumos 460 e lucro bruto 4.040. Mas caso você tenha feito a contabilização da receita bruta com o IPI, né? A receita bruta vai aparecer como 13 mil e a despesa de IPI vai aparecer como 3 mil, ok? Vendo agora aplicações de exercícios de CMS. A questão 1, né? São feitas 3 afirmações, onde temos que identificar quais delas são corretas. Vamos para a correção. Primeira afirmação, ela é falsa. Dizia que o ICMS é não cumulativo, ou seja, o contribuinte abate somente os créditos do imposto cobrado em operações advindos do mesmo estado. Falso, tá? Porque podem existir operações interestaduais que geram crédito de ICMS. 2. Na indústria, os insumos integrados ao produto final dão direito ao crédito do ICMS, opção verdadeira, ok? Esses insumos industriais que se integram ao produto dão direito ao crédito do ICMS. 3. A não cumulatividade dá o direito do contribuinte se creditar do ICMS, ainda que pratique qualquer operação isenta. Falso, né? Por quê? Porque a isenção, regra geral, implica na vedação ou no estorno do crédito, tá? Portanto, correto somente a assertiva 2, letra C. Outro exercício, onde são feitas 3 afirmações, né? E temos que definir quais são corretas, ok? Vamos ao gabarito. Então, a primeira, tá, está falsa, né? Ela falava que a atual legislação do ICMS, que é a Lei Candir, teria abandonado o critério do crédito físico de ICMS, permitindo livremente o crédito de material de uso e consumo a qualquer tempo. Bom, atualmente ainda não é permitido, tá, o crédito do material de uso e consumo. Então, é falso essa primeira, por não ser permitido o crédito do material de uso e consumo. 2. Como regra geral na indústria, os insumos adquiridos que se integram ao produto final ou se consomem no processo industrial devem dar direito ao crédito do ICMS. Então, está perfeitamente correta essa segunda afirmação. 3. A não cumulatividade constitucional dá ao contribuinte o direito de se creditar do imposto cobrado nas operações posteriores, inclusive quando praticar operações isentas, independente de qualquer previsão legal. Falso, né? Porque a isenção, regra geral, implica na vedação ou estorno de crédito. Portanto, letra C. Vamos lá. Esse teste ele dizia que uma das maiores inovações previstas na Lei Complementar 87 de 96, com as alterações da Lei Complementar 102 de 2000 em matéria de ICMS, enuncia que o consumo de energia elétrica, então, um teste voltado para a parte da energia elétrica, ok? E a única assertiva verdadeira, né, e a gente viu isso na aula, né, é que em matéria de energia elétrica permite o creditamento do imposto quando consumido no processo de industrialização, ou seja, quando a energia é usada na atividade industrial. A gente viu até o exemplo, né, de ter relógios separados, um para a parte da fábrica, outro para o setor administrativo. Todos os demais letras traziam assertivas falsas, ok? Mais um teste. O teste dizia que nas operações interestaduais entre contribuintes do ICMS, em que o adquirente é um consumidor final, então fala que o adquirente é um consumidor final, utilizando o produto para uso e consumo, e daí era exemplificado. Uma indústria de São Paulo comprando sabonete de Minas Gerais para usar nos banheiros da empresa. Qual dessas alternativas era a correta? A alternativa correta era a letra A, que dizia que o destinatário, então, né, deveria recolher a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado diferencial de alíquota, ok?
Vamos ver então mais um teste. Uma indústria do Rio passou a ser contemplada com uma determinada isenção, né, para um determinado produto, sendo que a referida lei, né, nada mencionou quanto à manutenção, tá, ou não do crédito do imposto. Referida indústria vendeu esses produtos a diversos atacadistas que irão revender a varejistas. É correto afirmar que, então, aqui, a única assertiva que é considerada tecnicamente correta é a C, tá? Que a referida indústria, tá? Ela não poderá manter o crédito, tá? Dos insumos tributados que adquiriu para industrializar essas mercadorias isentas. Então, ela perde o crédito dos insumos que ela usou para produzir essa mercadoria isenta. E o adquirente, que é o atacadista, não pode se creditar de uma mercadoria isenta que adquiriu, ok? Então, a C é a verdadeira, porque tem o estorno pela indústria dos insumos e a impossibilidade de crédito pelo atacadista. O outro teste, ele pergunta, faz a seguinte afirmação: não consta o destaque do ICMS na nota fiscal da seguinte operação, realizada por uma fábrica de guarda-chuva, né? Então, a gente tem que analisar uma dessas operações, não vai haver o destaque do ICMS. Então, vamos identificar a situação que não tem o destaque. Tá? Na letra A, fala numa transferência para sua filial. Então, na letra A, existe o destaque do ICMS, não é a A. A B é uma transferência para uma filial do mesmo estado, também há incidência do ICMS. Doação, tá? A gente mencionou que a doação de uma mercadoria, né? Aí está falando que é para o clube da terceira idade, mas haverá incidência do ICMS. D, remessa de um lote em bonificação para uma loja a revender. A gente falou, né, que na remessa de bonificação, né, nesse primeiro momento já há incidência do imposto, já tem o destaque. Então fica para a letra E, né, porque no caso da remessa por armazém geral, né, para depósito da mercadoria, poderá ir com a suspensão do ICMS. Então é a única hipótese que não tem o destaque, ok? Seguindo com outro teste, indicar o elemento, né, ou os elementos necessários à caracterização de contribuinte do ICMS, né? Então, temos que analisar. Então, basicamente, vai ser a letra E que albergou as alternativas B e D, né? A B fala na habitualidade na prática do fato gerador, que é uma hipótese verdadeira, tá? Mas existe uma mais completa, né? Porque a E fala para também considerar a D, que é a operação em volume que caracteriza intuito comercial, tá? Então, a letra E que indica B e D são as corretas, tá? A letra A e a letra C, elas são falsas, tá? Não precisa de realização de venda de bem intangível, nem é a formalização na junta comercial para constituir a empresa que é o elemento necessário para caracterizar o contribuinte do ICMS, ok? Então, para um estudo de caso que foi discutido em grupo, sociedade empresarial localizada no estado de São Paulo com atividade de indústria, tá? Realizou no mês de janeiro as seguintes operações. Então, em azul, a parte das aquisições. Aquisição de matéria-prima, que veio do Paraná, 100 mil. Aquisição de bem do ativo imobilizado, por 266.666,66. O vendedor está em São Paulo. Aquisição de bens de consumo, o vendedor localizado em São Paulo, 10 mil. Ok? E as saídas, venda de produtos destinados a comerciante de Fortaleza por 100 mil, venda de produtos destinados ao uso e consumo de empresa atacadista de Florianópolis, Santa Catarina, 100 mil, transferência de produtos fabricados para estabelecimento da própria empresa, né, em São Paulo, 50 mil, e exportação no valor de 100 mil, ok? No caso, algumas observações, né, que a alíquota era de 18%, a alíquota interna, as alíquotas interestaduais era para considerar as vigentes, né, que não tinha o IPI na base de cálculo do ICMS, não havia nenhuma outra regra de isenção, né, nesse caso, e havia um saldo credor, né, que veio do período de dezembro de 2020 de 5 mil, tá? E essas operações ocorreram, então, em janeiro de 2021, tá?
e era para fazer o confronto de débitos e créditos do ICMS. A primeira questão era para falar o valor dos créditos do ICMS nas aquisições, né, que poderiam ser aproveitados em janeiro, o valor dos débitos do ICMS nas saídas, e qual que seria o saldo credor ou o saldo devedor a ser pago no final do mês de janeiro. Então, aqui, relativo à primeira aquisição, tinha-se 12 mil de ICMS destacado na nota, tá? E esses 12 mil de ICMS ele poderia ser recuperado. Na segunda situação, você tinha um ativo imobilizado, né? Que aplicando 18%, se veria que o ICMS destacado seria de 48 mil. Só que o aproveitamento se dá em 48 meses, tá? Como não havia nenhuma informação que você perderia nenhum pedaço desse valor, tá? Você poderia dividir os 48 mil por 48 e recuperar no primeiro mês já R$1.000, tá? Em janeiro de 21. A aquisição de uso e consumo não gerava crédito, tá? De ICMS, então não interessava o valor. Daí foram atribuídas as alíquotas de saída, né? A situação 4 utilizava a alíquota de 7%, 7 mil. A situação 5 utilizava a alíquota interestadual de 12%, 12 mil. E aqui já tinha a informação de que o diferencial de alíquota, né, seria pago pelo destinatário. Então, não era preocupação da nossa empresa o diferencial, tá? A situação 6, de qualquer forma, né, mesmo sendo uma transferência, teria incidência, tá, de 18%. Então, teria 9 mil de ICMS destacado. E aqui a gente está olhando só para a apuração desse estabelecimento, tá? É claro que na transferência o outro estabelecimento vai poder se creditar da mercadoria que foi transferida. E a última, né, situação da exportação, não há destaque do ICMS, né, e não há necessidade de fazer nenhum estorno de crédito. Então, basicamente, a resposta do caso, ela se dava da seguinte maneira, né? Tinha-se 13 mil de créditos de ICMS e tiveram, né, 28 mil de débitos de ICMS. Só que tem um detalhe, né? O exercício dizia que dezembro de 2020 terminou com saldo credor. Então, esse saldo credor abre janeiro de 21. Então, você tinha um saldo credor de 5 mil, tá? 5 mais 13, 18, menos 28. O saldo devedor a ser recolhido era, então, de 10 mil, ok? Vamos lá para um outro exercício que foi feito em grupo. Uma indústria de tintas estabelecida no estado de São Paulo está vendendo 200 latas de solvente que foram produzidas na sua fábrica para uma revenda de material de construção. Então, vai ser revendido no estado do Paraná. Na negociação, o valor de cada lata ficou definido em R$ 74,20, ainda sem colocar o IPI, tá, pessoal? E a indústria cobra um IPI de 10% nessa nota, tá? Informar, né, o valor do ICMS próprio a ser destacado na nota fiscal. Solução, tá, pessoal? A solução é bastante simples, né? A gente pega o total de 200 latas, multiplica por 74,20, né? E vai chegar no valor de 14.840, tá? Esse valor é sem o IPI. Mas não se deve mesmo incluir o IPI na base de cálculo dessa operação, porque haverá uma revenda, tá? Então, essa é a base de cálculo. A alíquota, nesse caso, é interestadual de 12%. Então, basta aplicar 12% e chegaremos em R$ 1.780,80, ok? Outro exercício resolvido no grupo. Uma indústria paulista enquadrada no regime periódico de apuração adquiriu 300 mil de matéria-prima, alíquota de 18%, todavia estava abrigado pelo diferimento. Portanto, a nota fiscal veio sem destaque do imposto, tá? Então, né, não veio o imposto destacado na compra. No final do mês, 1/3 desses insumos foram usados para a fabricação de mercadorias tributadas, que foram vendidas por 200 mil, né, operação interna, né? Então, alíquota interna. 1/3 da matéria-prima foi transferida para a filial do Paraná, né, interestadual. E 1/3 da mercadoria, na verdade, permaneceu no estoque e ainda não foi vendida. A pergunta era qual o valor do ICMS apurado no final do mês, né? Vamos ver como chegar nessa resposta. Primeiramente, a gente tinha que ter a noção de que ele não tinha nenhum crédito fiscal a ser feito, porque a nota de compra não veio com nenhum valor de ICMS, tá? Ele debitou
nas operações internas de venda, 36 mil, né, usando a alíquota interna de 18%. E usando a alíquota interestadual de 12%, ele fez o débito da transferência para a filial do Paraná. Então, a resposta correta seria 48 mil, né? Evidentemente que algumas pessoas vão pensar que esses 12 mil ele vai ser crédito no estabelecimento do Paraná. Isso é verdadeiro em relação a outro estabelecimento, mas se a gente considerar só a apuração do estabelecimento aqui de São Paulo, o ICMS devido é 48 mil, ok? O exercício 5, que os grupos desenvolveu, né, era para assinalar verdadeiro ou falso, tá? Então já vamos analisar já as respostas com o gabarito, ok? Primeira afirmação. No fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes incide o ISS? Não, falso, né? Pois vai incidir o ICMS conforme a Lei Candir, como a gente viu, né? Falso a primeira. Segunda, na revisão de veículo em oficina do concessionário, há incidência de ISS sobre os serviços, então há uma nota sobre a parte dos serviços, uma nota de prestação de serviço, e a incidência do ICMS sobre peças e partes que foram empregadas lá na oficina. Então há uma outra nota fiscal sobre as partes e peças com ICMS, verdadeiro, né? A gente viu isso na aula e está expresso isso no item 1401 da Lei Complementar 116. Na venda direta de pneus, então a terceira, na venda direta de pneus de uma fábrica para uma empresa comercial usar na frota de veículos, tá? Dos vendedores, o IPI deve integrar a base de cálculo do ICMS. Então a gente está falando de uma fábrica que não está vendendo nem para um fabricante nem para um revendedor, ele está vendendo para um usuário final, tá? Então, verdadeiro, porque se você vender para consumidor final, o IPI, nesta hipótese, ele deve integrar a base de cálculo do ICMS, ok? Outra situação, na aquisição de mercadoria para revenda, no valor de 100, com ICMS de 18 por dentro, deve o estoque ser contabilizado por 82? Então, a nossa empresa compra para revender. Ela fez uma compra de mercadoria para revenda por 100, pagou R$100. Nessa nota veio o destaque de R$18 de ICMS, que está por dentro, tá? E nesse caso a gente sabe que a gente vai contabilizar ICMS a recuperar, né, na conta de ativo 18 e estoque 82. Então, correto, pois o estoque deve ser contabilizado líquido dos impostos recuperáveis, tá? Esse é um mandamento do próprio CPC 16 de estoques. E a última era falsa, né? Na venda de um insumo por R$100, o ICMS está por dentro e você tem mais 10 de IPI por fora, né? Então o valor da nota seria, né, teria mais R$10. De uma indústria para uma outra indústria, o ICMS destacado deve ser de quanto, tá? Então, a base de cálculo, nesse caso do ICMS, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS nessa operação, né, que é uma venda de uma indústria para outra indústria que vai revender. Então, o ICMS deveria ser calculado somente sobre os R$100, né, ele seria de 18, ok? Seguindo com mais exercícios práticos resolvidos de ICMS. Um estabelecimento industrial de pneus vende uma quantidade de pneus por 10 mil, tem ICMS de 18% lá dentro, mais 30% de IPI, para uma montadora de veículos utilizá-lo como insumo, né? Então ela vai usar o pneu como insumo para fabricar um carro. Informar a base de cálculo do ICMS e o ICMS destacado na nota. Muito simples esse exercício, né? Pois nesse caso a base de cálculo do ICMS é os 10 mil, não se deve incluir o IPI, tá? O valor do IPI ele será de 30% de 10 mil, será de 3 mil. Todavia, esse valor não vai entrar na base de cálculo do ICMS. O ICMS destacado é de 18% sobre os 10 mil, né? Ele está por dentro, no valor de 1.800. Aqui, né? De novo, aquele estabelecimento industrial de pneus, ele faz uma venda, né, por 10 mil, com 18% de ICMS e 30% de IPI por fora, só que agora o adquirente é um comerciante de pneus, tá, que irá revendê-los. A pergunta é a mesma, base de cálculo do ICMS e ICMS destacado na nota, tá? Então, aqui é um comerciante que vai revender, tá?
primeira situação era uma indústria que ia industrializar, o segundo comerciante que vai revender. Nessas duas situações, que vai ser industrializado ou vai ser revendido, o IPI não deve entrar na base de cálculo do CMS. Então, a gente sabe que o IPI ele é de 3 mil, né, de 30% sobre os 10 mil, só que a gente não deve incluir esses 3 mil na base de cálculo do CMS. Então, o CMS destacado permanece sendo de 1.800, ok? Por fim, agora uma situação um pouquinho diferente, tá? O estabelecimento industrial de pneus vendeu de novo pneus, 10 mil, ICMS 18%, alíquota de IPI de 30%. Para uma empresa comercial que vai utilizar, tá, esses pneus para uso e consumo, tá? Então ela vai colocar os pneus na frota da empresa, então é para o usuário final, né? Pergunta a base de cálculo do ICMS e o ICMS é destacado. Então aqui a gente está vendendo para um consumidor final, né? Embora ele seja uma empresa, ele vai ser o consumidor final daquele produto. A indústria de pneus, então, nesse caso, ela deve calcular o IPI, né, que nesse caso o IPI é de 3 mil, e adicionar o valor do IPI na base de cálculo do ICMS, tá? De modo que a base de cálculo do ICMS é 13 mil e o ICMS destacado será de 2.340, ok? Aqui, né, desenvolvemos em aula um exemplo de um benefício fiscal. O exemplo trazido foi do PRODEP, porque foi um benefício fiscal que foi mantido após a Lei Complementar 160, onde a gente primeiro faz o cálculo, né, do benefício fiscal, né, nesse exemplo, e depois a gente mostra um pouquinho os aspectos contábeis, né, da contabilização do benefício fiscal, ok? Então, essa indústria, desse exemplo prático, ela vai ter um crédito presumido de 75%, que é o benefício fiscal. Ela compra matérias-primas e insumos na região sudeste por 1 milhão, né, vindo com alíquota de 7%, e vende produtos acabados no valor de 2 milhões. Metade dessas vendas, né, 1 milhão é feito em Pernambuco e a outra metade é feita em outros estados. Então, vamos para alguns cálculos, né, para chegar no valor do incentivo. Então, o que acontece? Começando pelas vendas, ela vendeu 1 milhão a 18% no estado de Pernambuco. Então, o débito é de 180 mil de ICMS. Vendeu interestadual com alíquota de 12%, tá? 12% sobre 1 milhão, 120 mil, tá? Então a gente tem aqui mais 120 mil de débito. Ou seja, a gente tem uma alíquota média, né, dessa empresa nas suas saídas de 15%, tá? Porque a gente tem aqui 300 mil de débito, ok? Então o total de débito é 300 mil, mas vamos calcular os créditos, né? Ela compra seus insumos da região sudeste, né, alíquota de 7% sobre 1 milhão, então ela já tem um crédito de 70 mil, ok? Então, se não houvesse o incentivo fiscal, o saldo devedor seria 300 mil menos os 70 mil de crédito, ela teria que pagar 230 mil. Acontece que o benefício fiscal, ele é de 75% sobre o valor que seria o saldo devedor. Então, quanto que é esse incentivo fiscal? É 75% de 230 mil. Então, Pernambuco está dando um incentivo de 172.500. Portanto, essa empresa, ao invés de recolher os 230, ela vai recolher 57.500, ok? E agora vamos analisar a contabilização. Então, agora vamos tratar da contabilização do benefício fiscal, utilizando os dados do slide anterior. Então, houve esse benefício fiscal, essa subvenção, né? A empresa realizou vendas no valor de 2 milhões, como a gente viu, a alíquota média de ICMS foi de 15%, né? O ICMS sobre vendas dele foi de 300 mil, e ele teve 172.500 de benefício fiscal, tá? Então, aqui algumas operações de contabilização e a DRE simplificada, né? Ele debitou caixa nas suas vendas, né, nos ativos 2 milhões e creditou receita de vendas 2 milhões. Ok. Debitou a despesa de ICMS na DRE toda, né, todo aquele débito que a gente calculou. Debitou, então, despesa de ICMS 300 mil e creditou ICMS a pagar no passivo circulante 300 mil. Ok. Só que ele tem um benefício fiscal que a gente tem que contabilizar, tá? Então, ele vai debitar a conta ICMS a pagar 172.500, né, para reduzir o valor
do ICMS a ser pago e vai creditar aqui na DRE, né, uma linha, né, que esse CPC específico de subvenções exige, né? Então vai surgir uma linha chamada benefícios fiscais, né? Vai aparecer essa receita de benefícios fiscais que vai diluir, né, o valor da despesa de ICMS, tá? Com isso, tá? Depois essa empresa ela teve um CMV, né? São outros dados de 1 milhão, chegou no seu lucro bruto, teve outras despesas e chegou lá num lucro antes do imposto de renda. Ela teve um lucro antes do imposto de renda de 372.500, né? Todavia aqui dentro, tá? Desse lucro, a gente tem 172.500 que são, na verdade, benefícios fiscais. Então, você vê que o fisco está contribuindo aqui com esse lucro, né? Até que substancialmente. 172.500 é relevante num lucro de 372.500, ok? E a gente viu que a norma contábil, como eu mencionei, ela vai exigir, né, se essa empresa não for distribuir isso, né, para os seus acionistas e não quiser sofrer uma tributação também de imposto de renda, que é um outro tema, né? Ela deve, então, colocar esse valor no patrimônio líquido. Ela vai destinar, então, desse lucro líquido 172.500 para as reservas de incentivo fiscal, que é uma conta de patrimônio líquido, ok? Mais um exercício prático, agora tratando de ativo imobilizado. A indústria ABC adquiriu um equipamento, né, um ativo imobilizado para produção, onde foi destacado 96 mil de ICMS. A pergunta é o valor do crédito que ela pode fazer no primeiro mês, tá? Lembrando que o equipamento já vai entrar em utilização. O total de saídas desse primeiro mês é de 1 milhão, tá? Desses 1 milhão, 800 mil foram saídas tributadas pelo ICMS. 100 mil foram saídas imunes, foram exportações. E apenas 100 mil, que representa 10% das saídas, não foram tributadas. Tá? Qual que seria o crédito do ativo imobilizado? Vamos então para a solução. Então, o total de saídas do período foi 1 milhão, né? E as saídas tributadas 800 mil e as exportações, no qual se pode manter o crédito, 100 mil. Então, apenas sobre 10%, né, que são as saídas não tributadas, é que poderia ser perdido, né, uma parcela do crédito do ICMS do ativo imobilizado. Então, vamos lá. O ICMS total da nota de compra foi 96 mil, dividido por 48 meses, isso daria um crédito de 2 mil por mês. E nesse mês ele pode aproveitar 90%, tá? Que corresponde às saídas tributadas e às imunes, né? Então, o valor do crédito ICMS do ativo imobilizado no primeiro mês será de 1.800, ok? Vamos aos exercícios que foram resolvidos e entregues, né, pelos alunos. Empresa Agroindustrial SA de São Paulo, ela teve as seguintes operações: adquiriu de fornecedor de Santa Catarina material de limpeza no valor de 1.000, adquiriu caixas de embalagem de rapadura do Mato Grosso do Sul no valor de 2.000 e adquiriu máquinas para cortar rapadura no valor de 10.000. A alíquota interna de São Paulo é 18%, e a pergunta é sobre o valor a ser pago a título de diferencial de alíquota, ok? Vamos então à solução. Na aquisição de material de limpeza, então, tá? Houve, né, interestadual, a incidência do ICMS próprio de Santa Catarina de 12%, de 120. Todavia, né, a empresa ela tem que recolher, então, o diferencial de alíquota, né, para São Paulo, que corresponderia a R$60, né, a diferença de 18% para 12%. Na aquisição de material de embalagem, que são insumos industriais, não há que se falar em cobrança de diferencial, tá? Porque o diferencial é só quando é para uso e consumo ou para usar como ativo imobilizado. Na aquisição das máquinas, né, que é um ativo imobilizado, o ICMS próprio da Bahia foi 1.200, tá? E o diferencial de alíquota para São Paulo, ele vai ser de 600, né? Também os 6%, diferença de 18 para 12. Portanto, o total de diferencial de alíquota a ser pago para São Paulo será 60 mais 600, será de 660, ok?
Vamos agora para um teste, né, que já foi analisado pelos grupos em sala de aula, né, tendo em vista a edição da emenda constitucional 8715, tá? Quanto ao recolhimento do diferencial de alíquota nos casos a seguir, de quem seria então a obrigação, tá? A gente precisa saber se é do remetente ou se é do destinatário, tá? Então, vamos analisar. Indústria de pneus vendeu para uma transportadora de outro estado, tá? Então, essa é a situação 1, a gente está vendendo para uma empresa que é consumidora final, mas é contribuinte inscrito, tá? Então, nessa situação, o destinatário, né, contribuinte, que é a transportadora, é que deve recolher o diferencial de alíquota, ok? Um é destinatário. O 2, a indústria de pneus vendeu para a prefeitura de outro estado, né, que é um consumidor final, mas que não é, tá, contribuinte, tá, do ICMS. A prefeitura não é contribuinte do ICMS. Então, nesse caso, tá, o remetente deveria recolher o diferencial de alíquota. Citação 3. A indústria de pneus vende para uma pessoa física, né? Justamente vendendo por uma pessoa física de outro estado, tá? E daí, nesse caso, também, né, o remetente é que deve recolher. E por fim, no 4, né, a indústria de pneus vendeu para uma distribuidora de energia elétrica de outro estado, né, que está aí na qualidade consumidora final, tá? Então, nessa situação, por ela ser inscrita, o destinatário é que vai recolher o diferencial, ok? Então, aqui, só para a gente confirmar o gabarito ficou C, né? O remetente nas situações 2 e 3 e o destinatário nas situações 1 e 4. Por quê? Porque na situação 2 e 3, nós temos dois adquirentes que são consumidores finais, mas que não são contribuintes do ICMS. E na situação 1 e 4, nós temos dois adquirentes que são consumidores finais, tá? Mas que são contribuintes do ICMS, ok? Então, na verdade, está havendo o cumprimento aqui da regra trazida no artigo 155, né, na parte que fala do diferencial de alíquota, ok? Que a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota, tá? Ela será do destinatário quando ele for contribuinte e do remetente quando o destinatário não for contribuinte, ok? Vamos lá, pessoal. Então, mais um exercício que foi resolvido pelos grupos, tá? A indústria ABC de Santa Catarina adquiriu de São Paulo um equipamento para produção com ICMS destacado. Aqui a gente já está informando o ICMS destacado no valor de 24 mil, a alíquota de 12%. Houve ainda contratação pelo destinatário de frete, né, prestação de serviço de transporte, de uma transportadora no valor de 5 mil. Aqui está sendo informado o valor do frete, ok? A alíquota interna de ICMS para o equipamento e para o serviço de transporte é 17% em Santa Catarina, tá? E a pergunta é qual é o valor do crédito que a indústria pode lançar no primeiro mês de aquisição, lembrando que o equipamento já vai entrar em uso de imediato, né? E considerando que nesse mês ele só tem, né, 100%, né, todas as saídas são tributadas, ok? Vamos para a solução. Então, primeiro, vamos analisar a aquisição do equipamento, né? O ICMS destacado na nota é de 24 mil e a alíquota interestadual de 12%. Então, se for feita uma regra de 3 simples, né, ou seja, divisão por 12 e multiplicação por 100, a gente já sabe que a base de cálculo, né, é de 200 mil, né? Nesse caso, né, para pensarmos aí no diferencial, né, a alíquota interna de 17 aplicada a 200 daria 34 mil, tá? Mas já foi pago, né, o valor de 24 mil interestadual. Então, o diferencial de alíquota do equipamento é de 10 mil, ok? Ok, vamos pensar no transporte. O transporte, né, a alíquota interna é de 17, tá? E a alíquota interestadual é de 12. Então, nós temos um diferencial aí de 5%. Como o valor do frete, está sendo informado o valor do frete já é de 5 mil, o diferencial de alíquota, então, do frete será de 250, ok? Então, a empresa, nesse exemplo, tá? Ela pode se creditar do ICMS do ativo imobilizado, né? De 34 mil, ok?
mais o ICMS do diferencial do ativo imobilizado, ok? E do diferencial sobre o frete do imobilizado de 850, tá? Então, portanto, dividindo-se 34.850 por 48, essa empresa já vai poder fazer um crédito mensal de R$ 726,04, ok? Mais um exercício resolvido nos grupos. A indústria ABC adquiriu um equipamento para a produção por R$ 26.666,67 com ICMS destacado de 18%. Qual o valor do crédito que a indústria pode lançar já no primeiro mês? O equipamento já vai entrar em utilização, considerando os dados abaixo. Total de saídas do mês, 100 mil. Saídas tributadas, 85 mil, né? 85%. Saídas não tributadas, 15 mil, 15%, ok? Vamos para a solução. Então, vamos lá. Vamos já começar primeiro pela base de cálculo. 26.666,67 vezes 18%. Né, há um ICMS destacado na nota de compra, né, do imobilizado de 4.800. Dividindo por 48 meses, né, em tese, né, haveria a possibilidade de se apropriar até R$ 100 por mês de crédito de imobilizado. Só que essa empresa tem um percentual de saídas tributadas de 85%, então ela pode se utilizar de 85% do 100. Então o valor do crédito do ativo imobilizado no primeiro mês será de R$ 85, ok? Iremos agora analisar algumas situações de verdadeiro ou falso, tá? Então vamos já analisar com o gabarito, ok? Vamos para a solução. A primeira afirmação, ela dizia que o conceito de benefícios fiscais da Lei Complementar 2475 compreendia apenas isenções. Então, ele não compreenderia créditos presumidos ou outros incentivos financeiros fiscais concedidos com base no ICMS. Falso, né? Então, essa afirmação é falsa, pois a Lei Complementar 2475, né, ela tem um conceito amplo de benefício fiscal. Pode ser isenção, redução de base, devolução do imposto, concessão de crédito presumido e quaisquer outros incentivos fiscais e financeiros, ok? Que impliquem na eliminação ou diminuição do ônus tributário. A segunda afirmação, né, a gente avaliou como verdadeira, né? Ela dizia que a contabilização de uma subvenção governamental de um benefício fiscal estadual exige que a empresa reconheça na DRE uma receita de benefícios fiscais, que, se não distribuída, depois será destinada à reserva de incentivos fiscais do patrimônio líquido. Então, isso foi visto em relação ao CPC sobre subvenção governamental, que propõe que a empresa reconheça na DRE uma receita de benefícios fiscais que, se não distribuída, depois será destinada, né, à reserva de incentivos fiscais do PL, ok? Continuando ainda, né? A outra afirmação era verdadeira. Na venda de pneus por 2.000 mais 200 de IPI por fora de uma indústria para uma empresa usar como uso e consumo de sua frota, o ICMS 18% destacado deve ser de 396. Então, né, aqui a gente está colocando o IPI na base de cálculo do ICMS nessa situação que é para uso e consumo. Então, verdadeiro é uma venda para uso e consumo, o destinatário não irá revender nem industrializar, de modo que, nesse caso, o valor do IPI deve ser somado na base de cálculo do ICMS, que será de 2.200 e o ICMS destacado de 396, ok? Vamos lá, outra situação foi dada também como verdadeira. Pelo motivo da guerra dos portos, para desincentivar o desembaraço aduaneiro em estados com benefícios fiscais na importação, como Santa Catarina e Espírito Santo, foi criada a alíquota interestadual de 4% para produtos importados. Então, é verdadeiro, a gente viu em aula que a criação da alíquota de 4% para produtos importados foi para deslocar a tributação, deslocar a maior parte da tributação para o estado de destino e diminuir as vantagens de benefícios fiscais nos estados de origem, né? Especialmente aqueles estados que possuem incentivo nas importações, como era o exemplo aí do Espírito Santo e Santa Catarina, ok? Essa também era verdadeira. Uma loja de São Paulo vende para um consumidor final, né? Não um contribuinte, nesse caso, esse consumidor final, por exemplo, uma pessoa física do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro a alíquota interna é de 20%,
e, portanto, deverá recolher a alíquota de 12% para São Paulo e 8% a título de diferencial de alíquota para o Rio, que já deve ser recolhido pelo remetente, correto, né? Nesse caso, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto do diferencial de alíquota, né, que é a diferença entre a alíquota interna e interestadual, cabe ao remetente. Por quê? Porque o destinatário não é contribuinte do imposto, né, de acordo com a alteração que foi feita pela emenda complementar, ok? Então, verdadeiro. Agora, para fechar esse bloco de exercícios, vamos ver, né, os últimos exercícios que tratam sobre substituição tributária, ok? Aqui, vamos ver um exemplo simplificado, né, do cálculo, né, que seria feito tendo por base, né, as obrigações acessórias, por exemplo, de São Paulo, né, por exemplo, a portaria CAT 42 de 18, né, para que seja feito um ressarcimento em algumas situações, o ressarcimento da substituição tributária. Então, um determinado atacadista, ele realizou duas aquisições, né, de 50 autopeças cada, ele acabou adquirindo 100 autopeças. A primeira nota fiscal, na primeira data X, ele pagou 10 mil, a base de substituição tributária da nota fiscal era de 14, o fornecedor destacou 1.800 de CMS próprio e reteve na fonte 720 de CMS-ST. Depois, numa data X mais 1, ele comprou mais 50 autopeças, pagando 10 mil. A base de cálculo da ST foi de 15 mil, o ICMS próprio destacado foi de 1.800 e o ICMS-ST, que foi retido na fonte, foi de 900, ok? Como já tínhamos mencionado, né, a substituição tributária, né, nesse exemplo da obrigação acessória de São Paulo, ela utiliza o custo médio, né, o método que utiliza o custeio médio ponderado do móvel. Então, essas duas compras, né, o fisco ele vai calcular quanto que é a base da substituição tributária em termos de custo médio, né? Na primeira compra, a gente teve uma base de cálculo da ST de 14 mil, que dividido por 50 unidades, dá uma base de retenção por autopeça de 280. A compra 2 já teve uma retenção um pouco maior na fonte, 15 mil dividido por 50 dá uma retenção de 300 por unidade. Então, na média, 290, né? Então, se a gente somar 14 com 15, a gente tem um saldo total de base DST de 29, ok? 1.000. E aí, aqui, aconteceram algumas situações que podem ensejar um ressarcimento da substituição tributária, como a gente viu na aula, ok? Primeiro, a gente teve um perecimento e deterioração, né? Uma deterioração de 10 unidades, tá? Ou seja, uma quebra de estoque de 10 unidades. O fato gerador presumido não irá ocorrer mais. Outra situação, a gente teve uma isenção em relação a 10 unidades, tá? Aqui a gente não está dizendo que se pode manter os créditos tributários, então está imaginando que é uma isenção somente dessa etapa para frente, ok? Venda interestadual para varejista de outro estado. Então, o atacadista foi lá e vendeu 10 unidades para um varejista que está em outro estado, ok? Por R$210, tá? E a gente vai ver que, então, nesse caso, ele teve que recolher o ICMS interestadual. Então, o produto não vai ser consumido mais no estado de origem, tá? Ele vai ter que se ressarcir de uma parte. E, por fim, ele vendeu 10 unidades com desconto, tá? Ele vendeu para o consumidor final, tá? É uma venda para consumidor final por R$250, sendo que a gente viu que a base de cálculo média da retenção foi 290. Então, essa diferença por unidade de 290 para 250, esses R$40 de base de cálculo por unidade, né, vezes a alíquota do imposto, essa diferença tem que ser ressarcida de acordo com a própria decisão do STF sobre esse tema, ok? Aqui, pessoal, nós vamos aplicar o método do custeio então médio ponderado, né? E a gente vai registrar aqui os eventos, né, que ensejam ressarcimento. O evento A foi o perecimento, tá?
Então, o que acontece? Essas mercadorias elas estragaram, essas autopeças por algum motivo foram inutilizadas, quebradas, etc. e tal. Então, em relação a essas 10 unidades, tá? A empresa só poderia ser tributada pelo valor da compra, né? Porque até o valor da compra, que foi a última operação que aconteceu. Não vai acontecer a operação seguinte de venda, tá? Então, o que acontece? A base de cálculo efetiva tem que ter como parâmetro o valor da compra de 2.000 e não os 2.900 que foi o valor do imposto retido. Então, vai caber um ressarcimento sobre essa diferença, ok? Sobre uma base de cálculo de 900 nesse exemplo. Na isenção, essa próxima etapa também, ela ocorreu com a isenção, tá? Então, foi tributado até a operação anterior, né? Então, ele não poderia ser tributado totalmente por 2.900, né? Ele só seria tributado até a etapa anterior, né? Com a base de cálculo de 2.000, que é o valor da nota da compra. Venda interestadual, tá? Aqui, como ele vendeu interestadual, tá? 10 unidades por 210, né? Nesse caso aí ele fez uma venda de 2.100, ele vai ter que recolher 12% sobre 2.100, que é 252, tá? E nesse caso, como o produto não ficou no estado de origem, esse atacadista ele vai pedir todo o ressarcimento dessas 10 unidades. Então, 10 vezes 290, 2.900. Ele não pode ter que pagar mais nada, ele até já pagou nessa operação interestadual. Então, ele vai ter que ressarcir os 2.900. E, por fim, a última situação que gera ressarcimento é a venda por um preço menor. Ele foi tributado em 290 por unidade, né? Ele foi tributado com uma base de ST de 2.900, sendo que ele deveria ser tributado por quanto? 10 vezes o preço de 250, ele deveria ser tributado por 2.500. Então, sobre essa diferença de base de 400, cabe o ressarcimento. Somando essas colunas da base de cálculo da substituição tributária, né, ele foi tributado em 11.600 nessas 40 unidades, né, dessa situação, ele foi tributado em 11.600, sendo que ele deveria ser tributado só em 6.500, ok? Então, sobre essa diferença de base de cálculo, a gente vai aplicar a alíquota e ver qual que é o valor do ressarcimento, ok? Então, essa última tabela aqui, ela só traz, tá, os valores da tabela anterior. Ele foi tributado em 11.600 naquelas 40 unidades, deveria ter sido tributado só em 6.500. Tem uma tributação maior que tem que ser ressarcida, que o valor da base de cálculo é 5.100. Como a alíquota do produto é 18% de 5.100, ele tem que ser ressarcido no valor de 918, ok? Então vamos lá, pessoal, mais um exercício de ICMS substituição tributária. Esse é tranquilo. Uma fábrica de autopeças de Guarulhos vende mercadorias autopeças para um revendedor de Campinas pelo valor de 10.000. Nós temos aí ICMS próprio por dentro, mais 1.500 de IPI, ok? E ainda a gente tem mais R$ 500 de frete, tá? A margem de valor agregado, né, para calcular a substituição tributária para esse tipo de produto é de 40% e a alíquota do ICMS é de 18%, tá? Calcular o valor do ICMS retido por substituição tributária pela fábrica, ok? Então vamos para a solução, pessoal. O preço do produto 10.000, né? Isso é um ponto de partida para o nosso cálculo. A gente vai adicionar o IPI ainda de 1.500 e vai adicionar o frete que foi cobrado do cliente. Então, sobre esse valor de 12.000, tá? A gente vai aplicar a MVA de 40%. Então, 40% sobre 12.000 dá 4.800. Então, a base de cálculo da substituição tributária, que é o preço que a gente está prevendo que vai chegar lá no varejo, ele será de 16.800, né? Os 12.000 mais os 4.800, será de 16.800. Ok. E daí o que acontece? Quanto que tem que ser a carga tributária total, né, da operação, né, até chegar no consumidor final? Tem que ser 18% de 16.800. Então, a carga tributária total tem que ser de 3.024. Para a gente chegar no valor de ICMS substituição tributária, a gente tem que primeiro ver quanto que foi pago de ICMS próprio, tá? De ICMS próprio, nesse caso,
a base de cálculo do ICMS próprio é 10 mil do preço do produto, né, e 500 do frete, porque o frete ele tem que ser adicionado à base de cálculo do ICMS, tá? Nesse caso, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS. Então, o ICMS próprio, ICMS próprio, o valor do ICMS próprio foi 18% de 10.500, 1.890. Como a carga tributária total tem que ser de 3.024, o valor do ICMS retido por substituição tributária será de 1.134, ok? 1.134, que é a diferença de 3.024 menos 1.890, ok? Analisamos também, né, algumas assertivas sobre verdadeiro ou falso, né, nessas situações, onde a gente deveria verificar essas 4 situações e dizer se é aplicável o regime de substituição tributária ou se não é aplicável o regime de substituição tributária nessas operações. Então, vamos para o gabarito. Primeira situação, uma fábrica de autopeças vende essas autopeças para um atacadista, né? Situação clássica em que é aplicável, né, estando esse produto previsto na ST, é aplicável o regime da ST. Fábrica de pneus vendendo, então, para uma montadora, tá? Olha o detalhe, então. Essa venda ela está sendo feita para a montadora usar o pneu não para revender, mas usar ele como insumo industrial, tá? Então a gente viu que tem uma previsão legal que nesse caso, né, quando um produto da substituição tributária é comprado para ser usado como insumo industrial, não é aplicável o regime DST. Então essa segunda situação a gente tem que dizer que é falso, né? É uma situação de exceção. A fábrica de pneus vende para um varejista de pneus. Normal, é aplicável um regime de substituição tributária de pneus, ok? Quarta situação, a fábrica de pneus vende na loja da fábrica para um funcionário, que é consumidor final, ok? Então, é uma operação que ocorre com menor frequência pela indústria, né? Mas é uma operação que a indústria está vendendo direto com o consumidor final, né? Que é aquele que vai consumir o produto. Então, nesse caso, não vai ser aplicável a substituição tributária. Você vai calcular o valor do ICMS sobre o preço final aí ao consumidor final, ok? Daí fizemos em grupo também, né, mais uns exercícios de verdadeiro ou falso, onde se perguntava se deveria ser aplicado o regime de substituição tributária ou não seria aplicado. Daí você colocaria o F, tá? Então, eram todas as situações que envolviam uma fábrica de cimentos de São Paulo que teria realizado as seguintes operações. Vamos para o gabarito já, tá? Então, na primeira situação, tá? Essa fábrica de cimentos vendeu cimentos para outra fábrica de cimentos revender, tá? Então, deveria ter sido colocado F por não ser aplicável o regime de substituição tributária nesse caso. Por quê? Porque a gente viu, né, lá na aula, nos nossos slides, que quando nessa situação, outro estabelecimento responsável pelo pagamento do CMS-ST em relação à mesma mercadoria, né, ou a outra da mesma modalidade, nesse caso, a mesma mercadoria. Nesse caso, a responsabilidade pela retenção da substituição tributária ele vai ser do estabelecimento destinatário. Tá? Em aula, a gente tinha dado um exemplo um pouco diferente, que são produtos que estão na mesma modalidade de substituição tributária de bebidas, né? Mas era o exemplo que se uma indústria de refrigerantes comprar garrafas de água mineral de outra indústria, né, não tem aplicação do regime de ICMS-ST nessa primeira operação. Vai existir a aplicação da ST quando der a saída da segunda fábrica, ok? Bom, outra situação, ele vender cimentos para uma, né, a fábrica de cimentos vender cimentos para uma distribuidora atacadista, tá? Então é aplicável o regime da substituição tributária na venda, né, do contribuinte substituto para o substituído, que é uma empresa comercial, ok? Outra situação, a indústria de cimentos transferiu da fábrica para uma filial atacadista, tá? É uma filial que pertence à mesma pessoa jurídica. Então, a gente viu que nesse caso teria que ser colocado F, porque não seria aplicável o regime da substituição tributária, tá? Quando você transfere para outro estabelecimento do mesmo titular, né?
A única condição, né, que normalmente a legislação da substituição tributária coloca é que não pode ser esse destinatário varejista, tá? Mas nesse caso, esse outro estabelecimento é um estabelecimento atacadista, tá? Então, esse outro estabelecimento ele vai ser responsável, né, pela retenção quando ele efetuar a próxima operação, tá? Então, essa transferência de um estabelecimento para outro, do mesmo titular, fica sem a cobrança do ICMS-ST. A outra situação seria a venda para um consumidor final, né? Então, a indústria teria vendido cimento diretamente para uma igreja utilizar o produto na obra do templo, né? Então, é uma venda para um consumidor final, vocês percebem? Uma venda direta da indústria para o consumidor final. Então, deveria ter sido colocado F, por não ser aplicável o regime de substituição tributária nesse caso, tá? Então, é uma hipótese clássica que o contribuinte substituto, a indústria, vende o produto diretamente ao consumidor, ok? Final, que não vai efetuar a revenda, né? Então, nesse caso, não vai ser aplicado o regime da substituição tributária. A gente vai cobrar o ICMS pelo preço, né? Ou vai destacar o ICMS normal pelo preço que está sendo cobrado. Mais um outro exercício que foi discutido em grupo, tá? Uma fábrica de salgadinhos da cidade de Marília vende para um revendedor de São Paulo, né? Esses salgadinhos no valor de 19 mil. Nesse nosso exemplo, né? A alíquota de IPI, né, não tem incidência do IPI, porque o IPI é a alíquota zero, existe uma cobrança de frete de R$ 1.000, tá? E a margem de valor agregado para esse produto é de 50%, ok? E a alíquota do ICMS desse produto é de 18%, ok? Calcular o valor do ICMS retido por substituição tributária pela fábrica, ok? Então, vejamos o cálculo, o preço do produto 19 mil, o IPI zero, né, porque estava alíquota zero, o frete a gente vai somar de 1.000, né, o valor, então, de 20 mil, sobre esse valor a gente vai aplicar o MVA de 50%, 50% de 20 mil, 10 mil. Então, a base da substituição tributária, ela será de 30 mil, né, 20 mais 10, e 30 mil é o preço que a gente presume que vai chegar lá na ponta do varejo. Como essa alíquota é de 18% desse produto, durante toda a cadeia comercial, né, até o final, vai ter que haver uma tributação total de 18% de 30 mil, ou seja, de 5.400, tá? Então, a substituição tributária ela vai ser a diferença entre 5.400 e o valor que já foi recolhido de ICMS próprio pela indústria. A indústria, nesse caso, a base de cálculo de ICMS próprio dela é 19 mil mais 1.000 do frete, né? 20 mil vezes 18, 3.600. Então, ela já recolheu 3.600 de imposto próprio. Então, deve ser retido na nota fiscal, né? O ICMS retido por substituição tributária no valor de 1.800, ok? Aqui, tá, pessoal? Foi analisado se era, né, para colocar verdadeiro ou falso. Verdadeiro se a situação implicar numa situação em que é possível pedir o ressarcimento do ICMS substituição tributária, e falso para a situação que não é aplicável o pedido de ressarcimento, tá? Então, eram operações que foram feitas por um atacadista de cerveja de Campinas, né, que realizou essas 4 operações que a gente teria que analisar. Vamos ao gabarito. Primeira situação, o atacadista de cerveja de Campinas vendeu para um supermercado do Rio, tá? Então, pelo que a gente aprendeu sobre o tema do ressarcimento da substituição tributária, nesse caso seria verdadeiro, tem que haver um ressarcimento, né? É aplicável o ressarcimento da substituição tributária, né? Porque houve uma operação subsequente por um estabelecimento que está em outro estado. Então, o produto não foi consumido no estado de origem, de São Paulo, então tem que ser devolvido, né? O imposto retido por substituição tributária, ok? Outra situação, venda para uma pessoa física dentro do estado, a venda para o consumidor final. Nesse caso, né, a gente está dizendo que não é aplicável o ressarcimento da ST, né? Na verdade, o produto ele foi consumido dentro aqui do estado de São Paulo, não ocorreu nenhuma das hipóteses, das 4 hipóteses que cabe o ressarcimento, não cabe o ressarcimento. O produto chegou até o consumidor final aqui dentro do estado.
Outra situação, perecimento e quebra dos engradados de cerveja, tá? Então, a gente viu, né, que não vai ocorrer o fato gerador presumido final. Então, nesse caso, né, é aplicável, então, um ressarcimento, né, nas situações de perecimento, furto, quebra de estoque e deterioração, ok? E, por último, né, uma venda para uma pessoa física dentro do estado consumidor final, até aí tudo bem, mas o problema é essa parte final, é que foi vendido por um preço menor do que o que foi usado na base de cálculo da substituição tributária. E a gente viu com o STF, né, definiu que nessa hipótese caberia, então, o ressarcimento da substituição tributária entre a diferença do preço efetivo, né, se ele for menor do que a base de cálculo da ST. Então, vai ter um ressarcimento de uma diferença, ok? Vamos lá, exercício 4, que foi solucionado nos grupos. Uma indústria cervejeira realizou a venda a um atacadista com as seguintes informações que estão na nota fiscal. O valor da mercadoria era de 10 mil, né? Dentro desses 10 mil a gente tem 1.700 de ICMS por dentro, alíquota de 17%. A base de cálculo de substituição tributária informada na nota é de 15 mil e o ICMS substituição tributária, né, que é por fora, né, ele é um valor que é somado no valor total da nota, que foi cobrado, né, na nota fiscal é de 850, tá? Então o exercício pedia para realizar a contabilização, né, e apresentar também uma DRE, né, preencher a DRE da indústria, tá? Considerando que a gente vai reconhecer a venda, tá? A receita bruta de vendas pelo valor bruto, ou seja, com o valor do ICMS substituição tributária, ok? Então, esse slide aqui a gente deveria, então, preencher. Vamos para o gabarito. Aqui, então, o gabarito, tá? Dos registros contábeis. Então, o valor total dessa nota fiscal é de 10.850, tá? Porque a gente tem 10 mil, sendo que o ICMS está dentro desses 10 mil, e mais 850 de ICMS-ST. Então, essa empresa vai debitar Caixa Bancos 10.850, vai creditar receita de vendas 10.850, vai debitar ICMS próprio 1.700, tá? Que é uma conta de resultado na DRE, vai creditar ICMS a pagar 1.700 no passivo, ok? Vai debitar a despesa de ICMS, substituição tributária na DRE 850, e vai creditar ICMS e substituição tributária a recolher 850, ok? Então, aqui o preenchimento da DRE, tá? Receita bruta de vendas, 10.850, ok? Porque a gente está reconhecendo, inclusive, o valor do ICMS-ST, né? O valor total da nota foi de 10.850, incluindo os 850 de ICMS-ST, ok? A despesa de ICMS próprio foi 1.700, despesa de ICMS-ST 850. Com isso, a nossa receita líquida de vendas foi de 8.300, ok? Ok, então aqui chegamos no último exercício dessa aula de revisão, que vocês também desenvolveram, né? Uma indústria do Paraná realiza operações interestaduais para a empresa comercial de São Paulo, tá? Então, a gente está informando que nessa situação existe convênio e protocolo entre Paraná e São Paulo, né, na venda dessa indústria. Então, o substituto remetente, que é a indústria do Paraná, ele tem que recolher o ICMS próprio para o Paraná, ok? Que é a unidade federativa de origem. Ele tem que recolher o ICMS-ST para São Paulo, né? Ele deve fazer esse recolhimento, pois existe o acordo que São Paulo e Paraná assinaram nesse sentido. Então, era para, nesse exercício, ser informado o valor de ICMS-ST retido a favor de São Paulo, né? Qual que seria a MVA ajustada da operação, né? Sendo que a MVA original é de 30%, a alíquota interestadual é de 12% entre Paraná e São Paulo, o IPI é 10%, a alíquota interna de ICMS de São Paulo é 18% e o valor do frete dessa operação é de R$ 5.000, ok?
Esta era a tabela para ser preenchida, mas vamos ao gabarito então. Vamos lá então. Então, para fechar o gabarito, primeiro a gente teria que colocar aí a MVA original, né, de 30% nessa fórmula para calcular a MVA ajustada, tá? Então, nesse exemplo, a gente teria então 1,30, né? Que é 1 mais 0,30 vezes 1 menos a alíquota interestadual dividido por 1 menos a alíquota interna. E no final a gente teria que subtrair 1 depois de fazer todas essas contas, tá? Se você fizer todas essas contas certinha com as chaves e os colchetes certinho, você vai ver que a MVA ajustada é de 39,51%. Então, o que é importante nesse cálculo, né? Você partiria ali do preço de 100 mil, soma o IPI 10 mil, soma o frete 5 mil, e sobre esses 115 mil, a gente aplica então a MVA ajustada de 39,51%, tá? Aplicando, né, e somando depois essa MVA ajustada nesse valor, a gente vai chegar numa base de cálculo da substituição tributária de 160.439,02, ok? E daí a gente tem que ver quanto que foi recolhido, né, de ICMS próprio para que seja então abatido, tá, o ICMS próprio. Então, o que acontece? A carga tributária total, né, o valor do ICMS da carga tributária total, nada mais é do que a base da ST, né, que é o valor presumido de venda varejo, vezes a alíquota interna de 18%, menos o ICMS próprio do remetente, que seria de 2.600, 12.600, tá? Que nada mais é, ok, do que a aplicação de 12% sobre uma base de 105 mil, tá? Que a base do ICMS próprio ela vai ser o preço do produto mais o frete, ok? E o valor retido da indústria do Paraná para São Paulo por substituição tributária nada mais é então que a diferença entre a carga tributária total e o valor do ICMS próprio, tá? Com isso, então, a gente finaliza a nossa aula de revisão dos exercícios e finaliza todos os vídeos de revisão para a prova intermediária 1, ok? Boa prova a todos.